a sua curtida, a sua compartilhada e voltou ao chat para comentar, eu tiro o meu bonezinho. Ó. O republicano Donald Trump venceu a democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos e será o 47º presidente norte-americano da história. Na posse marcada para o dia 20 de janeiro do ano que vem, Trump iniciará o seu segundo mandato, já que comandou o país entre 2017 e 2021. No pleito deste ano, Trump venceu em todos os 7 estados pêndulo e teve mais de 71 milhões de votos no total. Em seu discurso, Trump adotou um tom menos agressivo que o da campanha e celebrou o que ele chamou de vitória sem precedentes, prometendo uma era duradoura nos Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho do discurso de Donald Trump. Because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Alemão, por que você pôs na tarja barba, cabelo e bigode? O Alemão está explicando porque ele ganhou no Senado, os republicanos ganharam no Senado, na Câmara e também a presidência. Obrigado pela explicação, que está muito claro para quem nos assiste, né, que barba, cabelo e bigode é isso. Está muito claro. Está na tarja preta, está na letra miúda. Vamos continuar aqui. A vitória na eleição presidencial também é uma vitória jurídica para Donald Trump, que se defende em 2 processos criminais. Litiga um terceiro e aguarda a definição da sentença de um quarto. O republicano já afirmou que vai demitir Jack Smith, procurador do Departamento de Justiça, responsável pela acusação nos 2 processos que tramita na esfera federal. Os processos devem ser abandonados não só pela demissão de Smith, mas pela prática do Departamento de Justiça de não atuar em casos cujo alvo seja o presidente da República. Meus queridos, antes de entrar aqui na fala da Sandra Coitadinha, eu queria saber a impressão de vocês. Muita gente, antes de passar para essa primeira rodada, diz assim, o Donald Trump, ele pode ter um terceiro mandato porque ele não foi reeleito. Ele foi presidente, não foi reeleito, agora ele foi eleito. Poderia ele ser reeleito? A resposta é não, porque a 22ª emenda dos Estados Unidos, ela diz que uma pessoa só pode exercer a presidência dos Estados Unidos por 2 vezes. Ela só pode ser eleita por 2 vezes. Ela não usa nem o termo reeleição, como aqui. Ela pode ser eleita por 2 vezes. Então, um presidente foi eleito uma vez, ele só pode ser eleito mais uma. E também aqueles que ocuparem a presidência da República por mais de 2 anos, não tendo sido ele eleito presidente, estes também só poderão concorrer à presidência uma só vez. Então é isso que estabelece a 22ª emenda da Constituição norte-americana. Uma Constituição com quase 240 anos, 7 artigos e 27 emendas. Ao lado nós temos a brasileira, uma Constituição de 35 com centenas de artigos, bilhões. Se você for destrinchar artigo, seção, inciso, etc. e tal, vamos falar que tem uns 300 artigos e 200 emendas em 35 anos. E o interessante lá, quando essa emenda foi aprovada, professor, essa emenda da 22ª, que fala de que um presidente pode, alguém pode ser eleito presidente 2 vezes, ocupar a presidência 2 vezes, eu achei interessante como ela é bem descrita, porque ela fala o seguinte, a emenda é aprovada no Congresso, Senado e Câmara, e aí ela é
proposta para os legislativos de todos os estados, que estão unidos nesta federação de verdade. E aí só com a aprovação de, acho que 3/4 dos legislativos, é que essa emenda passa a valer como norma constitucional. Professor, suas impressões sobre essa eleição antes de nós passarmos para a Sandra, coitadinha. Inicialmente, é uma grandeza nos Estados Unidos porque eles conseguiram preservar a ideia de federação. A federação não é uma palavra vazia lá. A federação existe de verdade. Lá quem governa são exatamente os estados. Cabe àquele governo central apenas a determinação de algumas regras de coordenação entre os estados. Em especial, quando você olha, por exemplo, a eleição que aconteceu, não foi apenas a eleição presidencial que estava em jogo, estava a eleição de governadores. E detalhe, lá o mandato dos governadores oscila entre 2 e 6 anos. Não é como aqui, todo governador tem que ficar apenas 4 anos. Por quê? Porque eles respeitam as determinações, as exigências das sociedades específicas de cada estado. E cada estado tem a sua Corte Suprema exatamente para tratar daquilo que diz respeito às determinações daquela sociedade. O que cabe ao governo federal? Cabe a ele preservar essa coordenação, tratar da moeda, tratar da política de defesa e da política externa, que são elementos comuns. Quem andou destruindo isso tudo foram os democratas, em especial a partir do Clinton e do Obama, que latino-americanizaram a política norte-americana. Latino-americanizado como? Ignoraram a federação e passou a querer ter mais poder central para determinar as condutas dos estados. E isso incomodou e irritou muito nos Estados Unidos e fez com o resultado. Os Estados Unidos começou a decair. Agora vamos falar dessa eleição. Foi uma lavada? Foi Só uma pergunta. A gente estava discutindo ontem, professor, inclua no seu comentário, por gentileza, que poderia ser que ele tivesse menos votos populares, mas mais votos dos grandes eleitores. Aconteceu que ele teve mais voto tudo em geral. Essa que foi a lavada, porque até o ter mais voto ter mais voto nos grandes eleitores, mas não mais voto popular, é uma ilusão de que a maioria escolheu aquele que foi derrotado. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque quando você faz a somatória, aquela diferença que tem, leva em consideração a participação política, problemas que ocorreram. Ou seja, na realidade, mesmo essa maioria que pode acontecer, ela apenas serve de retórica para aquele que foi derrotado, caso tenha sido derrotado no colégio eleitoral, mas tenha vencido na somatória absoluta dos votos. Por que foi barba, cabelo e bigode? Matou a narrativa. Ele ganhou no voto total. Democratas, fiquem calados. O Alemão agradeceu você aí por... Aliás, deixa eu só colocar aqui essa segunda parte, depois você volta para Sandra Coutinho, porque ele nos separou bem. Só para dizer isso do barba, cabelo e bigode, eu queria dizer que depois de perder sua maioria em 2020, os republicanos, eles recuperaram o controle do Senado norte-americano pelos próximos 2 anos. Sim. O partido que já ocupava 38 cadeiras, que não estavam em disputa, elegeu até o momento 14 senadores, chegando a 52 assentos. O mínimo necessário para a maioria na casa é 51. Além disso, as pesquisas apontam para uma provável vitória republicana também na Câmara dos Representantes. Essa que é a jogada. Céu de brigadeiro, né, professor? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você olha, ele ganha no Senado. Ele já tinha ganho no Senado com 50. Por quê? Porque o vice-presidente da República, que é o presidente do Senado, logo, no voto de Minerva, os republicanos teriam. Aponta-se que ele ganhou na Câmara, mas aponta-se que ele vai conseguir os 218 representantes na Câmara, suficiente para não precisar fazer negociação com neutro, com independente, com verde, com quem quer que seja. Então aponta que inclusive vai ter isso. Mas tem outros elementos. Ganhou entre os governadores, deu um pau, tá? 27 a 23, são 50 estados. O que isso significa? Porque se houver algum problema, não esqueçamos que lá as legislações estaduais têm peso, inclusive a normatividade jurídica para determinados aspectos, determinados processos, podem correr nos estados. Significa o quê? O povo americano vai ter liberdade para exigir, inclusive, que ele possa transitar, se não for crime federal, que ele possa transitar nos estados, ele vai ter a liberdade de ter liberdade. Essa que é a grandeza, por isso foi um pau, não foi apenas uma questão de vencer. Ele venceu e goleou. Vem agora a grande questão. Começaram a acusar e começaram a fazer fake news. Não, é que ele quer fazer imigração, vai deportar todo mundo. Ele nunca falou isso. Ele disse que deportará os ilegais depois de identificados, porque os ilegais estão levando criminalidade para os Estados Unidos. Qualquer país do mundo deporta-se ilegais.
Ponto final, não é só os O Brasil, o governo Dilma, vale lembrar, deportou os cubanos que queriam fugir de uma ditadura aqui, aliás, descumprindo um tratado internacional de direitos humanos, que é o direito ao asilo. Sim. A Dilma deportou essas pessoas para uma ditadura, vale lembrar. E olha, para eu encerrar, qual é a grandeza que tem do Trump? Eu encerro fazendo uma reflexão do que ontem nós tínhamos falado a respeito dos brasileiros estarem lá. Qual é a grande jogada daqueles brasileiros estarem lá, os brasileiros, alguns deputados, apesar de eles poderem estar aqui bloqueando propostas, bloqueando projetos de lei, interessa, eles poderiam estar trabalhando aqui, mas qual é a vantagem? Com a vitória do Trump e com a vitória no Congresso dos republicanos, aqueles brasileiros que estão lá vão ter possibilidade de fazer contato direto para fazer exigências que visem no relacionamento bilateral Brasil e Estados Unidos, que aquilo de abuso que está sendo cometido aqui possa receber penalização internacional, já que a gente não consegue usar a nossa Constituição para punir aqueles que cometem crimes por atuarem inconstitucionalmente por abuso de autoridade, já que a gente não consegue... Nós vamos entrar nesse tema. Já que a gente não consegue fazer denúncia no TPI. Ora, pode ser feito algo como, por exemplo, você tem propriedade nos Estados Unidos, você pode ser investigado lá pelos crimes que vocês cometem, porque os Estados Unidos observam se foram cometidos crimes contra os seus cidadãos, contra as suas empresas e se estão afetando os valores da projeção de poder norte-americana. Não quer dizer que eles vão entrar no Brasil, mesmo porque é algo que deve ficar muito claro. Nós não devemos ser aliados incondicionais dos Estados Unidos. Nós devemos ser aliados preferenciais. Qual é a diferença de uma coisa a outra? O aliado preferencial é assim, vou dar um jantar. Eu coloco à mesa aqueles que eu quero que sentem à mesa comigo. Aliado incondicional. Para montar a mesa, eu consulto o cara. Não é isso que nós devemos fazer e não é isso que você está querendo fazer. Você está querendo dizer, nós somos aliados preferenciais dos Estados Unidos pelos valores que nós carregamos. Ponto final. Ainda mais agora que os valores ocidentais venceram nos Estados Unidos. Ludmila, como é que foi a sua impressão sobre a vitória de Trump? Porque ontem, né, no dia, né, dos americanos, o último dia deles irem escolher o seu presidente, as pesquisas midiáticas apontavam, como apontaram no caso da Hillary Clinton, né, um empate. Só que no caso da Hillary, teve pesquisa que chegou a apontar para Hillary uma vitória acachapante, mostrando que o ditado popular está certo, né? Quem Hillary por último ri melhor. Mas a Bolsa de Las Vegas, que dava a vitória para Kamala até o final de setembro, fez a famosa boca de jacaré. Kamala aqui, Trump aqui, né? Aí fez a boca de jacaré em outubro, Trump 60% de chance de ser eleito, Kamala 40%, e Bolsa de Apostas de Las Vegas vence mais uma vez. Porque quem põe dinheiro próprio, né, tem mais preocupação com a apuração de pesquisas verdadeiras e não tendenciosas. O que você achou dessa vitória, Ludmila? Bom, essa vitória, até como o professor disse, é uma esperança para nós de direita, conservadores aqui do Brasil. Esperamos que essa vitória possa refletir em algo muito bom para a gente aqui que está sofrendo muitas privações de liberdade de expressão, entre outras. Eu vim a caráter, eu vim como uma bela republicana, uma trampista, e escolhi especialmente... É trampista ou trampete? Como é lulista, petista, bolsonarista, então é trampista. E aí eu vim como trampista, não tinha nenhuma roupa bem vermelha, mas eu tinha essa bordô, então tá bem representado aí a minha felicidade pela vitória do Trump nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que as pessoas lá estão muito felizes, e essa eleição ganhando no Senado, ganhando na Câmara, ganhando os governadores, o Trump reflete muito o que o povo daquele país está sofrendo, está entalado, igual a gente está aqui. Eles têm uma inflação que eles nunca viram na vida, eles estão com um gasto extremo e eles ficaram desesperados. Eles viram que pautas esquerdistas não levam à prosperidade, não levam à evolução. Então agora eu acho que eles enxergaram que tem que acabar um pouco com a lacração e começar a visar
coisas que levem a população e toda a sociedade para o futuro. Exato. E não coisas que atrasem. É como a gente sempre diz aqui, né? A esquerda, ela se define pela defesa da causa. Sempre a causa, a causa. Não. Nós, aqui, nesse plano material, onde sofremos, choramos, rimos, vivemos, precisamos pensar nas consequências. E para mim, a grande diferença de direita e esquerda hoje é que uma esquerda sempre está preocupada com causa, enquanto uma direita responsável se preocupa com consequência. Geisiane, o que você achou dessa vitória? Foi uma perca para a comunidade afrodescendente dos Estados Unidos? Agora eles vão ser perseguidos pela polícia? Olha, maravilhoso você ter comentado isso, porque como, né, o meu tema de pesquisa sempre foi raça, inevitavelmente eu sempre olho pela perspectiva ali dessas relações raciais. É importante a gente dizer algumas coisas. Assim como Bolsonaro sofreu perseguição de 2022 para as eleições presidenciais, Trump também passou por isso nas últimas semanas. A imprensa ficou bombardeando, dizendo, olha, ele chama os porto-riquenhos de lixo, olha como ele é agressivo, ele não se importa com as mulheres porque não defende a pauta dos direitos reprodutivos, que nada mais é do que a pauta do aborto, enfim. Então, é importante a gente dizer que a imprensa americana também fez o seu trabalho de militante e não de informar. Os artistas americanos. Isso mostra, Geisiane, que imprensa e artistas estão com os dias... É por isso que aqui no Brasil querem regular a rede social. Exatamente. Por meio da rede... se nós não tivéssemos... Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Se nós não tivéssemos a rede social aqui no nosso país, nós acharíamos que o Trump tinha tropeçado da escada, batido a cabeça, e não que ele tinha sofrido uma tentativa de assassinato. Mas o ponto é o seguinte. O Trump, embora tenha enfrentado toda essa campanha contra ele, descaradamente, dos artistas e de toda a imprensa, ele bateu alguns recordes. E isso é muito importante porque demonstra a importância da rede social e demonstra que as pessoas estão mais ligadas no cenário político do que a imprensa supõe. Então, por exemplo, no condado de Miami, ele não ganhava há 36 anos, né? Os republicanos, obviamente. Peraí, só respondendo aqui a pseudo-Cintia Chagas, Andréa Nunes, eu falei perca de brincadeira. Ela não entendeu a piada. Não entendeu. Eu sei que é perda. Ela não entendeu a piada. Eu sei, tá. Os republicanos, eles não ganhavam lá há 36 anos. E o Trump ganhou. Então, isso é muito significativo. Mas mais ainda significativo é o número que ele fez com a comunidade latina, a comunidade de pessoas negras. Porque, primeiro ponto, a Kamala, ela é o discurso identitário, ela não é uma mulher branca, ela vem de outras origens e tal. Então, ela dentro desse campo simbólico, ela é como se fosse a personificação daquele sujeito oprimido que chegou ao poder. E o Trump, nessa narrativa que eles construíram, era o malvadão do Ocidente, o inimigo do Ocidente, o homem branco, rico, empresário, das grandes empresas, do capitalismo selvagem, malvadão. Então, a narrativa estava desenhada por meio dessas figuras, estava muito visível aos olhos. E ainda assim, a Kamala teve 9 pontos a menos em determinadas regiões em relação ao Joe Biden. Então, o Joe Biden, um homem branco, hétero, aquela história toda dessa personificação das imagens, e o trabalho da Kamala em relação a essa comunidade foi tão ruim que ela conseguiu fazer um trabalho, ela conseguiu ter menos votos do que o Joe Biden nas eleições passadas. Enquanto isso, o Trump e os republicanos... Ela foi meio que Geraldo Alckmin, porque o Alckmin, quando ele concorreu com o Lula, ele teve uma quantidade de votos no primeiro turno, no segundo ele conseguiu ter menos votos. É isso. A Kamala, então, é uma coisa meio Alckmin. Ou então Boulos, que conseguiu perder para o nada, para o ninguém. Foi mais ou menos isso que a Kamala fez nos Estados Unidos. Ela deu uma de Boulos. Agora a gente pode chamar ela de Dilma e Boulos, né? Porque ela conseguiu, e ao passo que ela perdeu esses pontos em relação ao Joe Biden, o Trump, eles conseguiram aumentar isso. Então, o Partido Republicano teve um aumento de 45% em condados onde esses condados, inclusive, estão mais próximos da fronteira do México e tem uma concentração maior da comunidade latina. Então,
esse recado que o povo latino está passando para os americanos é muito importante. As pessoas finalmente estão conseguindo entender que não é quem fala a mensagem, mas qual é a mensagem que é dita, quais são as ações que saem a partir daquelas ideias que vão impactar ou não na sua realidade. Então não adianta ter o discurso identitário e, na prática, não ter ações políticas que, de fato, beneficiem essa população. Então, para além de tudo aquilo que o professor excelentemente colocou aqui na mesa, é importante a gente pensar sempre simbolicamente. O ser humano, ele tem o imaginário dele construído dentro do simbólico. Então, é muito importante essa vitória do Trump no momento que a gente vive. Basta a gente ver a reação dos nossos políticos de esquerda e da nossa imprensa militante. E, principalmente, é um respiro dentro de tudo isso que a gente chama de woke, dessa lacração, dessa coisa adoidada que a gente vê dentro da comunidade. Porque assim, a gente suga lembro do aquilo Chewbacca, lá. quando você fala woke, Cara, eu lembro do Chewbacca. maravilhoso, eu adoro. O Chewbacca não falava assim? Eu adoro o Chewbacca, eu adoro. Agora, você sabe que com o Trump, a comunidade LGBTQIA+, né, você falou da comunidade latina, da comunidade afrodescendente, lá também se falava, não, o Trump vai matar os gays, o Trump vai não sei o que com os gays. Porque aqui no Brasil, em 2018, quando foi a eleição do Bolsonaro, tinha gente ligada, não é da OAB, mas ligado à OAB, mandando para grupos de homossexuais, corram fazer seus casamentos, porque o Bolsonaro vai proibir o casamento LGBTQIA+. Umas coisas assim. Nossa, e é a mesma coisa aconteceu com o Trump. A mesma coisa aconteceu com o Trump. Mas o que ninguém divulga, por exemplo, é que o governo Trump, ele orientou a política externa dos Estados Unidos a não negociarem, por exemplo, com países que criminalizam a homossexualidade. Coisa que o Brasil não faz. Coisa que o Brasil do Lula não faz. Porque ele negocia com Cuba, ajuda Cuba. Sabe o que acontece com gente como eu em Cuba? Toma na Cuba. Ele negocia com a Rússia, porque é crime você ter atos homossexuais na Rússia. Então, meus queridos, o Trump, ele orientou a sua política externa, quando foi presidente, a fazer isso. Agora, algum republicano tem a iniciativa? Não. Ele só tem discurso. E nem discurso, né, João? Como a gente falou aqui ontem, aquela matéria da CNN. O professor até colocou dúvidas realmente pertinentes, se a CNN queria dar espaço para ela poder responder ou não, mas nem o discurso a esquerda consegue sustentar mais. Porque para os árabes ela diz que eu amo os árabes e para os judeus ela diz morram os árabes, coisa mais ou menos assim. Pois é, Pavinato, você vê que eles estão tão desambientados, tão desacostumados, o jornalismo mainstream, os artistas, que eles ainda acreditam que eles falarem as pessoas vão fazer. E está cada vez mais claro que não. Eles criminalizavam o Trump no mandato anterior. E agora a população vê, peraí, mas tudo que eles estão falando, fascismo, perseguir gays, perseguir mulheres, não aconteceu, né? Não aconteceu. Ele esqueceu de ser o Hitler. Ele ia ser o Hitler e esqueceu. Falou, vou esquecer por 4 anos, aí agora ele vai ser o Hitler. Não cola mais. É bastante lamentável. Você vê, o jornalismo ontem realmente foi de chorar. E a história do muro, lembra a história do muro? Que ele fala, ai, um muro, ai, não vamos fazer pontes e não muros. Que as frases da esquerda são as melhores. Vamos fazer pontes e não muros. E quem é que estava fazendo o muro? O Biden. Não, eles foram lá e fizeram, tinha no muro, eles colocaram de um lado e do outro uma gangorra, né, para falar, olha aqui, né, aí o Si, né, a democrata de Nova York foi lá, fez uma gangorra para fazer todo esse gesto. Agora você vê que não cola mais essa história, né? Tem até aquele autor de novelas, o Agnaldo Silva, postou, né? Eu quero que... Quando que a imprensa vai voltar a noticiar os fatos ao invés de, né, dar a sua versão? Eu na minha visão, eu retuitei, eu achei bárbaro. Eu retuitei também, mas eu assim... Esse tá aqui, ó, é a última coisa que eu retuitei, então tá fácil, ó. Agnaldo Silva, a mídia tem que parar de falar apenas sobre o que ela quer que aconteça e voltar a fazer o trabalho dela, que é falar sobre o que realmente acontece, que nem sempre é o que ela quer. Não, perfeito. Eu até coloquei, ó, na minha visão, spoiler, acho que isso nunca vai acontecer. Não tem como dar esse freio de arrumação. Vi de alguns jornalistas que estavam ontem falando, a América elegeu um negacionista Nós climático. Vamos entrar nessa pauta agora, se a pessoa fala negacionista climático, não tem como ela passar a falar a verdade, porque você está calcado em algo que simplesmente não existe. Agora, a lamentar, a se parabenizar também os Estados Unidos, porque cada canal que você olhava estava um placar de delegados. Ou seja, é pulverizada.
a contagem dos votos. Cada um vai ter que ir lá e fazer o seu. Não tem um órgão central que diz para todo mundo, ó, é esse. Cada canal que você olhava, CNN, Fox, o Daily Wire, super adiantado, cada um tava um. É lamentar também que a Kamala não se pronunciou até agora, eu acabei de olhar o Twitter Ela disse dela. que vai ligar pro Trump às 18, horário de Brasília. Tá? E que foi... Ela disse que vai ligar pro Trump daqui a 3 horas... 3 horas o Cacilda. É verdade, 3 horas e 19 minutos. Daqui a 3 horas e 19 minutos, ela vai fazer uma ligação. Tomara que não seja aquela fake que ela fez, que foi pega no pulo. Você viu que ela fingiu que tava no ela tava telefone. na câmera, Aí abriu, tava na câmera. Ela, oi, alô, alô, olhou, tava na E câmera. ela é muito Sério? Dilma, Sério, porque ela fez ela isso. mostra a câmera. Ela tava no telefone Ela assim. mesma mostra assim a Mentira que câmera. teve Ela isso tava aí. fingindo, aí quando virou... Não tem imagem disso, Alemão? Tem. De uma coisa que a Geise trouxe. Ele nem que eu presta achei- que atenção. eu Eu achei perguntei, tem imagem maravilhoso. disso, Alemão? Do quê? De nada, esquece. Dentre todas as coisas maravilhosas que a Gisiane falou, uma delas dos latinos. Porque o latino não quer ir lá para maioria receber não tá- bolsa, não. Ele quer ir lá Exato, para pra prosperar, trabalhar. para trabalhar. Ele não quer ir lá para Exato. ser vagabundo. Mas tem uma coisa maravilhosa dentre todas que você falou. Você trouxe a ideia. O que a Kamala é? Ela é um bolos de Dilma. Entendam como isso. vocês quiserem. Ela é uma mistura de E ela é uma mistura de Lula, Pronto. porque nesse momento ela deve estar triste, ela deve estar enchendo a lata, porque ela é dessas também. Ah, é mentira. É verdade, ela não é de sei. encher. Ela já dá Como é que entrevista. você sabe isso? Ela dá entrevista já com a... Bêbada. Tem Bebaça. como comprovar isso? É Tem importante. entrevista dela falando bem mole. Ah, e aí o vai pessoal ver que ela dá foi uma... fazer o dentista, ela tem anestesia na Olha, boca, tem fica com a boca mole. a Brasil Paralelo fez um documentário que eles estão fazendo na face oculta e fala. E mostra a face dela com a cara cheia, com a lata Mostra cheia. um trechinho. Eu esse nunca trechinho. não vi isso aí. Aí a pauta da Sim, esquerda... ela é e a meio pauta- Lula. E a pauta dela era aborto, 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 a população tá... Que mais? Aborto, aborto, que Então, mais? a população ouviu e abortou a Kamala. Eu prefiro a simplificação que ela fez. Ela Ela é um bolos de abortaram Dilma. a Kamala. Dilma, Bom, vocês entendam como vocês quiserem. Nós vamos ver, É isso. daqui a pouco esse vídeo que eu achei engraçado, o Alemão rebobinou, viu, do que nós estávamos falando, e vai pôr isso aí. Ah, já tá no jeito. Vamos ver a Kamala, então? Vamos ver só aí para ilustrar. Heidi Tillman, have you voted already? You did, thank you. Thank you so very much. You know, it's so important that everybody participates. And Slow motion. Eu quero ver a imagem parada para ver se é isso aí mesmo ou se ela não estava... É verdade, que papelão, hein, Camila? Nossa, que Camila. Mas é isso aí.